Agora sim vamos dar início às nossas partes de palestras, né? A nossa primeira palestra vai ser sobre inovação e liderança. Por isso, agora a gente convida o fundador da loja autônoma Zait, do aplicativo de entrega Chip, hoje Americanas Delivery, sócio e membro do conselho de diversas empresas e eleito pela Forbes uma das 30 pessoas com menos de 30 anos mais influentes nos negócios, Rodrigo Miranda. E logo em seguida, nós vamos convidar o multiempreendedor Marcos Buais, sócio de várias empresas em diversos mercados, como Gin Dry Cat, a Spark, do grupo de entretenimento J40, além de membro do conselho também de diversas companhias. Pode vir lá. Rodrigo, pode começar. Obrigado, bom dia pessoal. Tiagão, obrigado pelo convite, parabéns. Incrível, né? A gente vê um evento sobre tecnologia aqui no Espírito Santo desse tamanho. Tanta gente bacana, eu falei com você essa semana, né? Tanta gente que, pô, Rodrigo, eu vou estar lá, Eu falei, caraca, bicho, vai estar o estado inteiro, né? De fato, incrível isso que vocês realizaram aqui. Para a gente é um prazer muito grande estar aqui, né? Estar representando as nossas empresas, os meus sócios. E contar um pouquinho só da história, bem rapidinho, para não tomar muito tempo, mas a nossa história começa em 2016, aqui mesmo em Vitória, né, quando eu saí da faculdade de Engenharia Mecânica, aqui na UFES, e empreendemos muito mais por necessidade do que por vontade. A gente via num momento que o mercado estava muito ruim para a engenharia, etc., e eu e meus sócios decidimos, vamos empreender, né, não vamos ficar parado, vamos inventar alguma coisa. E dali a gente começou já um negócio chamado Zait, mas que era um delivery de bebidas, né, por aplicativo. Talvez alguns aqui, os que gostam mais de festa, devem lembrar dessa época. A gente entregou bebida na casa de muita gente, né, e ficamos assim durante um ano. Nós mesmos, a gente não tinha funcionário, era eu e meu sócio ali entregando as bebidas na casa das pessoas, fazendo a festa da turma. E foi um ano muito divertido, um ano que a gente aprendeu muito e que a gente se conectou com muita gente especial, né? Eu acho que isso é o que realmente mudou a nossa vida. E no início de 2017, a partir dessas pessoas, a partir do aconselhamento, de mentorias, a gente começou a pensar o que a gente ia fazer para mudar, para revolucionar o mercado de varejo no Brasil. E aí, no início de 2017, a gente teve duas ideias ali para pivotar um negócio. Um que era fazer uma loja de conveniência automatizada e outro que era pegar o nosso aplicativo de delivery e fazer ele entregar de tudo e não só bebida. E como nós somos quatro sócios, cabeça de moleque, 23 anos na cara, bicho, dá para tocar as duas, né? Um dos maiores perigos que o empreendedor pode cometer, né? Fundar dois negócios ao mesmo tempo. Mas assim fomos e, enfim, temos sido felizes aí ao longo dessa jornada. Lançamos a primeira loja da Zait aqui na Praia do Canto, aqui em Vitória, no final de 2017. A Chip também começou ali em novembro de 2017. De lá para cá, nossa vida tem sido pensar varejo, tem sido pensar a experiência de compra, né? Tivemos aí, as duas empresas foram adquiridas, a Zait foi adquirida pela Sapori, que é o maior grupo de alimentação corporativa do Brasil, e a Chip foi adquirida pela Americanas no ano passado, se tornando Americanas Delivery, com muito orgulho, e seguimos nessa jornada aí, né? Eu sigo como CEO da Zait, sigo como advisor lá na Americanas, mas com uma agenda bastante intensa com a turma lá, toda semana estou lá no escritório, e tem sido divertido seguir isso, tem sido divertido levar empresas e pessoas daqui do estado para outros lugares do Brasil. E é sempre um prazer a gente voltar aqui para onde tudo começou. Não, fantástico. E Marcos, você, como que começou tudo, essa trajetória incrível que hoje você está aí junto com o Rodrigo, né? Essas várias empresas e foi junto também com esse projeto novo? Bem, primeiro, bom dia. Para mim é uma honra estar aqui no Espírito Santo. Todo mundo sabe como eu amo esse estado. E quando o Tiago e Daniel me falaram dessa empreitada, eu já ouvi tantas vezes o que você falou. Pessoas dizendo que não iam dar certo, que você está sonhando muito alto e que isso é apenas um devaneio. E não é, olha aqui.
O Espírito Santo é, sim, capaz de realizar evento e dar exemplo para todo o Brasil. A gente tem muito talento aqui, gente. O Espírito Santo é cheio de talento. E a gente não precisa mais fazer o que eu particularmente fiz, que foi tentar, de alguma forma, Tiago, ir para fora para poder depois voltar com algumas oportunidades. A gente pode ficar aqui, o talento pode construir ideias e transformações em realidade aqui no Estado. A minha história é uma história de um sonhador, jovem sonhador, que nasceu numa família com grandes oportunidades, mas eu sempre fui uma pessoa que desejava construir minha própria história. Eu sabia que desvincular isso poderia ser algo difícil, como foi, mas que o prazer de realizar o que eu de fato acreditava não tinha preço. Eu costumo dizer sempre que feliz quem faz o que ama, e utilizem sempre, quando falarem para vocês que o sonho de vocês não vai dar certo, utilizem isso como energia para que vocês possam acelerar ainda mais e mostrar para os outros que isso é possível. Esses são os empreendimentos que hoje eu participo. Eu sou muito diversificado, eu acho que foi experiência da oportunidade que eu tinha de Natal, Réveillon, passar ouvindo meu pai e meu avô falando de negócio. Eles sempre foram muito diversificados. Eu acho que acabei instituindo isso dentro do meu DNA e dentro da minha vida. Então, hoje são 9 operações. Eu, particularmente, estou na função de conselho, estou na função estratégica, o que me permite ter mais liberdade para pensar em toda a parte mais corporativa e a parte mais englobada, mas tudo com propósito. Hoje eu não participo em nada que não tenha algo que possa ser transformador. É um DNA, uma ideia que eu tenho. E estar no palco com você, Rodrigo, é sempre uma honra, porque sempre que eu tive com você no palco, me deu muita sorte, eu aprendi muito. Rodrigo é parte de uma geração muito ousada e que eu venho aprendendo bastante. Não, sensacional. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, nessa parte de inovação, porque a gente passou aí um período de pandemia, onde várias empresas precisaram se reinventar. Para várias empresas, o mundo de inovação e tecnologia evoluiu em 2 anos, o que a gente imaginava que poderia evoluir em 10. Foi tudo muito rápido. E como vocês passaram por esse momento, por esse tempo, na empresa de vocês, no negócio de vocês, como vocês conseguiram colocar isso a favor do dia a dia de vocês? Porque, com certeza, que todo mundo passou por isso, muitos cresceram, alguns diminuíram, né, as dificuldades foram enormes. Eu queria que vocês contassem um pouquinho aí para todo mundo como que foi esses 2 anos aí, essa parte de inovação, liderança. Tiagão, acho que a pandemia é um episódio super lamentável, né? E trouxe uma crise junto com ela. Para quem empreende, foi mais uma crise, né? E eu até brinco, né, cara? Você tem que ser um pouco maluco mesmo para querer empreender, principalmente num ambiente que não é tão amigável quanto o Brasil. E você tem que aprender nesses momentos a sair mais forte desse negócio, né? É um super clichê isso, mas, cara, é literalmente o que a gente precisa aprender a fazer enquanto empreendedor. Na hora que você está apanhando mais, você fala, porra, beleza, vou aprender, vou tirar alguma coisa disso. E nas nossas empresas, foi mais uma crise, mais um período desafiador que a gente passou. Tivemos que nos remoldar completamente. O meu acionista, que é a Sapori, vive de alimentação dentro de empresa. Então, você imagina o que aconteceu uma empresa de 17 mil funcionários do dia para a noite não ter mais faturamento, né? E isso impactou a gente do ponto de vista de custo, mas no ponto de vista de receita e faturamento, as nossas empresas elas estão super conectadas com, cara, delivery, com venda low touch ou no touch, né? Venda sem contato. E a gente cresceu ali em 3 meses, cara, a gente cresceu 4 vezes, o que pode parecer super legal, mas a gente tinha reduzido nosso headcount 40%. Né? Então foi um baita desafio para a gente conseguir organizar isso tudo. E aí que entra a tecnologia, né, cara? A gente remodelou tudo. Eu acho que a tecnologia permite que a empresa ela seja muito flexível, muito adaptável, né? E as empresas que tinham a tecnologia realmente entremeada nela conseguiram ali pivotar, enfim, adquirir algum outro canal de vendas, né? Mesmo quem estava no varejo conseguiu se posicionar bem. E com a gente não foi diferente. A gente conseguiu se remodelar e literalmente fazer muito mais, aí 4 vezes mais de vendas e faturamento, com 40% a menos de time ali. Foram assim os melhores resultados historicamente que a gente teve.
enfim, não gosto de romantizar a crise, não, mas, cara, já que a gente estava nela, a gente tinha que aprender alguma coisa e a gente saiu dela muito mais eficiente, muito mais organizado, com processos muito mais automatizados e bem definidos para a gente poder mitigar as ineficiências ali, né? Que era a regra número 1 daquele momento. Bem, a pandemia foi um momento muito difícil para todos nós, mas eu acredito que a pandemia também mostrou que somos todos iguais, né? Se alguém acha que é diferente, independente da raça, de é pobre, ser rico, independente do que seja, deu uma aula para a gente que somos todos iguais. Então, no campo humano, eu acho que foi tudo muito lamentável, muito difícil, mas quem saiu dessa, saiu entendendo que, como ser humano, a gente tem que sair sendo uma pessoa melhor. No campo dos negócios, eu tentei sempre, Tiago, Rodrigo, buscar fazer do limão uma limonada. Eu me reinventei na pandemia. A Spark, por exemplo, é uma companhia de conexão entre marcas e influenciadores. A gente sempre chamou de nova mídia, mas definitivamente na pandemia a gente foi testado. A gente era uma empresa que também tinha ali seus 30, mais ou menos, milhões de faturamento ano, e nós fomos para 100 milhões depois de 2 anos. Então, a gente mostrou eficácia e eficiência no segmento. Eu tive uma oportunidade de vir passar um tempo aqui no Espírito Santo, já era um sonho, eu que sempre trabalhei com entretenimento, de construir uma oportunidade no entretenimento de outra ponta. E tive aí a oportunidade de conhecer o Gin Dry Cat, que é um gin produzido no Espírito Santo, premiado no mundo, e eu pude, então, passar a investir nessa companhia e a gente conseguir agora levar essa oportunidade, esse produto com tanta qualificação para o Brasil todo. Eu me vi em casa, Tiago, vendo streaming, a gente preso dentro de casa com a família, e o streaming virava a nossa única solução de entretenimento. Constituí com amigos um estúdio de criatividade, e hoje nós estamos aí entre os maiores estúdios criativos do Brasil para os streams, eventos importantes, séries, filmes, com Venture Studios. Então, eu tentei fazer daquele momento de reflexão e de me transformar num ser humano melhor, de me reinventar também como empreendedor e como empresário. Então, no final, a busca foi de fazer o limão uma limonada. E, em questão do e-commerce, eu acho que a gente aprendeu a comprar, quem não comprava online aprendeu a comprar na marra, e eu, particularmente, para mim, virou alguma coisa irreversível. Eu não consigo mais não fazer dessa forma. Então, eu acho que foi essa oportunidade, além de, no campo humano, me transformar também como empresário. Fantástico. Aqui no Espírito Santo, a gente tem, não só no Espírito Santo, mas no Brasil, mas necessariamente aqui, muito no Espírito Santo, a gente tem muita empresa familiar, de muitos e muitos anos, né? E que elas são muito tradicionais. E hoje, né, devido a essa pandemia que nós tivemos, nós precisamos nos reinventar, inovar cada vez mais, porque as pessoas, home office, as pessoas não estando mais naquele momento, todo mundo junto na empresa. Só que, para uma empresa de 50, 60, 70 anos, é muito difícil largar aquele passado e inovar de olhos fechados, inovar querendo pensar daqui 5, 10, 15 anos. E eu queria que vocês falassem um pouquinho como que a gente pode, junto com a inovação, romper um pouco essa barreira cultural, né, que essa geração que está vindo aí dos filhos e dos netos, para poder a empresa, eu digo hoje, sobreviver. Porque se a empresa hoje não se reinventar, não pensar como ela pode estar daqui 1 ano, 2 anos, utilizando a inovação, a tecnologia a seu favor, ela pode vir uma outra empresa e passar por cima. Então, eu queria que vocês falassem um pouco como vocês têm essa visão da empresa tradicional e como que a inovação, tecnologia, liderança pode mexer com elas para de hoje em diante. Essa pergunta é sempre muito desafiadora, né? Eu acho que a inovação, Tiagão, a gente tirar ela importante a gente tirar ela do campo filosófico, né? Acho que tem muita gente falando sobre inovação sem responsabilidade. Por que eu falo sem responsabilidade? Eu tenho a oportunidade de participar do conselho de algumas empresas familiares e
geralmente dentro da família. Uma delas tem 3 gerações dentro da empresa, outra tem 2 gerações, etc. Você tem visões diferentes dos acionistas, você tem vontades e anseios diferentes, né? Geralmente, as gerações mais novas elas estão mais predispostas ao risco, né? Por um motivo muito natural, né? O cara, quando vai avançando na vida, etc., o cara quer aproveitar a vida, ele não quer mais, às vezes, né? Tem uns psicopatas tipo o Mendes lá da Sapor, que é meu sócio, que, cara, o cara não para, é um insano. Mas, às vezes, o cara quer aproveitar mais a vida e tal. Então, quando eu falo sobre responsabilidade, não fazer isso de qualquer forma, né? Agora a gente tem que investir em startup, pegar um dinheiro e sair e investir. Cara, se for de qualquer jeito, vai tomar ferro, né? E vai se arrepender, e vai voltar, né? Eu já vi isso acontecer diversas e diversas vezes. Então, acho que sempre tem que ter muita responsabilidade. Tem que olhar para a estratégia da empresa, tem que ver aonde a inovação faz sentido, qual tipo de inovação, transformacional, incremental. Cara, assim, tem que se aprofundar isso, não é um tema simples, né? Eu tenho ajudado algumas empresas a pensarem nisso. E a única forma que eu conheço, né, de trazer uma inovação realmente que gera valor, que gera vantagem competitiva, que gera resultado, é através de gente, né, trazendo gente para dentro. Então, gente que está conectada com as novas tendências, né? Gente que entende dessas novas gerações. Pô, eu tenho 30 anos, cara. O gap entre gerações tem ficado cada vez menor, né? Então, o pessoal 3, 4 anos mais novo que eu, o cara já tem uma cabeça totalmente diferente, já vem de um mundo totalmente diferente. Eu preciso cada vez mais ter esse pessoal lá dentro também para entender essa geração. Obviamente, também preciso da galera mais experiente. Então, acho que diversidade, né, e a qualidade das pessoas que a gente tem dentro da empresa, elas são decisivas para qualquer coisa, com a inovação não é diferente, né? Mas eu acho que assim, um bom planejamento estratégico, um desdobramento disso e gente boa no lugar certo é a única forma que eu conheço para inovar e para renovar as vantagens competitivas de uma empresa, né? Tiago, eu tive a honra de, 6 anos atrás, ser convidado para participar do conselho do Grupo Boás. É um grupo familiar, 80 anos de vida, e que tem o privilégio de ter um executivo, um presidente, que é o Américo Boás Filho, meu pai, que é um cara que instituiu e nos ensinou o que é humildade. É humildade de cercar de pessoas melhores do que a gente, se cercar de pessoas que nos ensinam. É o que eu falo muito sobre liderança. Às vezes a gente fala de liderança, eu sempre falo, liderar é um ato solitário, é um ato difícil. Você define muito a vida das pessoas. Quantas vezes eu passei noites em claro para tomar decisões que eu sabia que iam mudar para melhor ou pior a vida das pessoas. Mas na hora que você tem a humildade de cercar de pessoas melhores do que você consegue dar forma a isso. Então, eu vejo pelo grupo, no conselho, a gente debater sobre Shopping Vitória, assim como você tem agregado muito a tua companhia ao shopping, que é uma transformação. A área de alimento, que é liderada pelo Eduardo, minha irmã, é uma empresa que tem se provocado muito a falar de tecnologia e de inovação, assim como a área de comunicação. A própria Spark hoje é um braço dentro da área de comunicação aqui no Espírito Santo, transformando cada vez mais essa mídia tradicional com essa mídia nova. Então, tem sido uma experiência, um debate contínuo, mas que não nos deixou acomodar. A gente não teve essa prepotência de falar, não, a gente sabe tudo, a gente lidera as áreas que a gente participa, e isso nos faz não querer aprender. Ao contrário, é o momento de ouvir mais o que falar e instituir a tecnologia e inovação dentro do próprio negócio. É irreversível, gente. Quem não entendeu isso ainda vai pagar um preço muito caro. Acho que você tem um bom motivo, né, para convencer acionistas, executivos, etc. É esse. É irreversível, não tem muito o que discutir, a gente precisa entender como incorporar dentro da empresa, né? Acho que isso aí é o que define. É um caminho sem volta, né? Eu queria perguntar para vocês, nós estamos aqui, nós gostamos muito de falar de vitórias, né? Vitórias, sucesso, mas normalmente a gente aprende muito mais com fracasso, e o fracasso normalmente é inevitável, ainda mais no mundo de hoje, que existe 1 milhão de formas de você montar um negócio, trabalhar. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre fracasso. Vocês não chegaram aqui hoje, como vocês estão hoje, sem fracassar em algum momento, em algum projeto. Eu vi uma apresentação do Marcos, da UVV, que tem muitos slides falando, né, de fracasso. Esse case fracassou, esse case fracassou. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, começando pelo Marcos,
sobre as lições do fracasso. Porque você tem aquele ditado, né? Você fracassar, você errar, ok, mas você cometer o mesmo erro, na segunda vez, aí já é o maior problema, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre fracasso. Eu fracassei muito mais do que acertei, mas muito mais. E eu não tenho vergonha de falar isso não, porque eu acho que é isso mesmo que te faz ser uma pessoa melhor. Agora, você tem duas formas de fracassar e ficar apegado àquele fracasso e se remoer por aquilo, ou você transformar esse fracasso num aprendizado e, consequentemente, se reencontrar e se refazer e se reconstruir. Nesse momento dessa apresentação, eu falo disso. Eu cito 2 grandes projetos que eu me envolvi. Um foi um projeto de unir 3 grandes companhias e se transformar na maior empresa de entretenimento do mundo. E a hora que você reuniu todas essas pessoas na sala, Rodrigo, na teoria estava maravilhosa, mas não eram pessoas complementares. Tinha muito ego, tinha muita vaidade, tinha muita disputa interna entre nós, de quem era maior e quem era melhor. Obviamente, a empresa deu errado. Eu sou um defensor. Aquelas empresas que eu participo hoje, todas eu tenho sócio, porque eu busco ter a humildade de me complementar de pessoas melhores do que eu e que sonham comigo, senão você não consegue diversificar. Você não consegue ter essa quantidade de oportunidade. Um outro exemplo que eu dou também, isso vem logo que eu cheguei em São Paulo, eu recebi um convite para ser sócio de um camarote no Carnaval de Salvador com Gilberto Gil. Gilberto Gil tinha virado ministro da Cultura, e a gente, então, investiu nessa oportunidade. Era um camarote que tinha 15 anos de existência e 15 anos de rentabilidade. E logo nesse ano que a gente investiu, na época, por uma imprensa irresponsável, acabaram dando uma notícia inverídica e acabou que esse camarote não teve o resultado que a gente imaginava, e eu tinha perdido, a companhia perdeu tudo que tinha investido naquele ano. Eram 2 alternativas, ou fechava, ou acreditava que o próximo ano pudesse ser reversível, que pudesse aí se construir o que a gente tinha premeditado no primeiro. O fato é que a gente reinvestiu, a gente se superou e a gente fez no outro ano o melhor camarote da história de Salvador. Então, é disso. Eu acho que é construir, utilizar o fracasso, utilizar a lágrima, gente. Quantas noites eu passei chorando e pensando em desistir. É transformar esses momentos em energia para que você possa superar e você possa reconstruir a tua história. Essa história de sucesso, primeiro, o que é sucesso, né, cara? Assim, é uma coisa que eu sempre me questiono, né? E nessa mesma linha, as nossas empresas, o que a gente vem construindo até agora, ela é fruto de um fracasso, né? Eu e meu sócio, nós éramos bons alunos, tem amigos meus aí da época da engenharia, nós éramos bons alunos, fizemos uma boa faculdade, a gente deve ter feito uns 15 processos seletivos, a gente não passou em lugar nenhum. E, naquele momento, para mim, isso era o maior fracasso da minha vida, né? Você chegar em casa, minha mãe largou o emprego para ir trabalhar em escola particular para eu poder estudar em escola particular quando eu era moleque. Depois de todo esse esforço, chegar para os seus pais, não ter onde trabalhar, isso era um baita de um fracasso, né? Agora, olha isso na linha do tempo. Eu não tenho dúvida de que esse foi o maior sucesso da minha vida, né? Porque, certamente, se eu tivesse passado em algum processo seletivo do jeito que eu sou tarado por trabalhar, eu estaria fazendo algum bom trabalho dentro de alguma boa empresa, estaria, certamente, tendo outras felicidades, outros desafios, mas, certamente, não teria a trajetória que a gente vem tendo até agora, que, enfim, está aqui junto com vocês, paga boa parte dessa conta, né, Marcão? Que sorte a nossa que deu errado. Então, eu sempre falo isso, né, cara? Sucesso ou fracasso depende de você olhar isso na linha do tempo, né? Depende e eu acho que fracassar mesmo seria, cara, decepcionar. A gente passou por vários percalços na empresa, ficamos sem dinheiro no caixa, né? Só quem já chegou dia 5 do mês com caixa zerado ou no cheque especial do Cicobi sabe, né, o frio na espinha que é isso. E, eu negociando lá, 4 horas da tarde, no dia 5 de fevereiro de 2018, entra o dinheiro, dá para pagar o salário de todo mundo. Cara, isso é um pequeno fracasso, mas você vai aprendendo. Eu tenho que me planejar melhor, eu tenho que trazer gente melhor, etc. Então, são vários fracassos que a gente vai tendo, acho que semanalmente, às vezes diariamente, a gente fracassa, às vezes, num relacionamento, às vezes numa comunicação com uma pessoa do time, mas a gente tem que aprender, tem que ir para frente.
Mas fracassar mesmo seria decepcionar a minha família, seria decepcionar os meus sócios, né? Seria, enfim, perder a minha essência, né? Eu acho que isso sim seria fracassar. O resto é aprendizado, cara. E na linha do tempo, invariavelmente, se a gente não desistir, isso vira sucesso. Legal. Vocês são 2 líderes, né? A gente vê, só de conversar com vocês, ver a trajetória de vocês, vocês têm essa liderança na veia. E eu queria que vocês falassem um pouquinho como que vocês colocam a liderança de vocês no dia a dia com seus sócios, seus colaboradores, como vocês conseguem transportar isso para eles. Porque liderança, você pode liderar de diversas formas, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouco a experiência de vocês, como vocês fazem, colocam, levam para todas as pessoas que vocês compartilham a liderança que vocês exercem hoje no dia a dia, no mercado. É o que eu falei há pouco. Acho que liderar é um ato solitário. Você tem que tomar decisões, por mais que eu busque me cercar de pessoas melhores do que eu, você tem que tomar decisões que mudam a vida das pessoas. Eu sempre tive essa humildade de trazer um time que fosse complementar e tomar a decisão minimizando os seus erros, porque a hora que você bota outras pessoas que sonham com você na mesma sala, que vivem o mesmo projeto que você vai minimizar muito a possibilidade de errar, porque aquelas pessoas estão te apoiando. Agora, liderar, ser líder, não é um ato de imposição, é um ato de conquista. As pessoas precisam te encontrar e te perceber um líder. Elas precisam te admirar, elas precisam, senão você vira um chefe, vira o cara que botou o dinheiro e as pessoas vão ter que te respeitar porque você é o dono do negócio. Liderar já é diferente, é você tomar a decisão onde você vai ter as pessoas apoiando esse movimento e as pessoas te reconhecendo como sendo essa pessoa que vai tomar a decisão e que vai mudar a vida deles, tanto para melhor como para pior. Então, eu costumo dizer que eu passei por momentos muito difíceis na hora de decidir, tomar a decisão, mas também passei por muitos momentos bons, porque eu sou uma pessoa que busquei ser muito generosa nas coisas que eu construí. A Spark é um exemplo. A Spark é uma empresa constituída por 2 ex. Eu tinha uma companhia chamada Nine, que era uma companhia de marketing esportivo e entretenimento com o Ronaldo, e o Rafael Pinho e o Rafael Coca, que eram meus 2 braços direitos e esquerdos da Nine, hoje são meus sócios na Spark. Eles eram executivos à época, eu chamei eles para vir com equity. E quando a empresa tracionou e ficou grande, eles passaram a ter a mesma participação que eu. Eles começaram com 2,5%, hoje eles têm 33% como eu. Então, eu acho que é uma forma de você também construir sonhos com os outros e também não só transformar a sua vida, mas também transformar a vida das pessoas. Cara, é difícil falar sobre a liderança, né? Porque dentro de uma organização a gente percebe às vezes que várias lideranças elas vão sendo formadas quase que naturalmente, assim, né? Como se fosse um dom ali da pessoa. Eu acho que uma coisa que eu aprendi muito nos últimos anos é o papel de um líder ou de quem é reconhecido como um líder ali, muitas vezes se colocar por último, né? É você, cara, priorizar todo mundo, né? Isso às vezes é um desafio, né? Você fala, puta, eu sou o cara que mais apanha aqui nesse negócio, estou lá e tal. Mas é se colocar por último na maioria das vezes, é ser o último a se servir, né? É limpar o prato para a galera poder comer e tudo. Por quê? Não é um ato só de humildade, etc. Porque você, enquanto líder, isso traz um peso muito grande que você vira um porto seguro, né, para as pessoas. As pessoas, na hora da dúvida, na hora do questionamento, elas querem saber o que você acha, né? E a gente tem que desmistificar isso, né? Não é o líder que sabe tudo. Eu costumo brincar que se na sua empresa, você é o CEO da sua empresa, se a frase que você mais fala no dia não é o que você sugere, tem alguma coisa errada, né? Eu faço muitos exercícios. Quando alguém traz um problema para mim, porra, tem um time incrível
lá nas sites de gestores, de executivos. Cara, o pessoal traz um problema e fala, cara, o que você sugere? 98% das vezes a pessoa tem a resposta, ela só precisa de um porto seguro ali, né? E você fala, cara, eu estou contigo. Vai lá, e se errar, nós vamos junto. Né? E eu acho que cumplicidade, cara, é um ato de liderança muito forte. Né? Isso é, talvez, o principal valor que eu tenho com os meus sócios. Estamos juntos aí há 7 anos. Né? Eu e meus sócios fundadores. Porra, somos amigos de faculdade, então lá vai tempo de relacionamento. Como é difícil, né? Manter isso. E eu acho que a cumplicidade, cara, que a gente tem no sentido de, bicho, tivemos uma alegria, vamos comemorar junto. Fizemos merda junto. Né? Vamos chorar as pitangas juntos. E só para encerrar, em 2019, quando a gente estava fazendo a negociação, foram 9 meses de negociação para ser adquirido, acho que um dos momentos mais transformadores da minha vida, que quase deu errado a transação. De um lado, eu já tinha os investidores ali meio atritados, do outro, o Mendes estava desistindo de adquirir a empresa, e eu liguei para os meus 3 sócios. Né? Eu falei, galera, ferrou. Eu lembro que estava saindo de um jantar, eu jantei com a Ângela, que é uma ex-executiva da Amazon, ela estava aqui no Brasil. Saí, um momento super legal, mas eu saí com a mensagem do Mendes, acho que talvez não fosse rolar. Falei, galera, ferrou. Acho que daqui é fechar as portas e tal, não sei o quê. Cara, os meus sócios olharam e falaram assim, porra, os caras confiam 200% em mim para tocar um negócio. A sensação de frustração, de decepcionar eles, né, Marcão? Um negócio muito, muito forte. Eles olharam assim na ligação e falaram, cara, foi do caralho até aqui, meu irmão, fica tranquilo, tá tudo certo, se der errado, nós vamos para a próxima, vamos construir outro. Né? E eu acho que, às vezes, liderar isso também é se colocar um pouco vulnerável, falar, meu irmão, fiz merda aqui, mas quando você tem valores, você tem cumplicidade nos seus relacionamentos, né, e com seus liderados, acho que esse senso de fizemos bem junto, fizemos merda junto, acho que isso é uma boa definição do que eu considero liderança. Legal. Daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas, tá? Para a plateia, então vocês vão se preparando aí para poder perguntar para o Marcos e para o Rodrigo. Eu queria que vocês falassem um pouco, a gente falar aqui um pouco. No Espírito Santo a gente está vivendo um momento muito especial com essa parte de inovação, hubs de inovações. Né? A gente teve aí os hubs de inovações que o Grupo Águia Branca liderou inicialmente, e aí depois veio a Findes, temos agora a Base 27, temos o hub de inovação em Linhares agora, em São Mateus. Ou seja, o Espírito Santo sempre foi um celeiro de talentos, é um celeiro de talentos. Empresas multinacionais que saíram daqui e conquistaram o país e o mundo. Como vocês enxergam essa conexão que o Espírito Santo hoje está vivendo? Nós estamos nos espelhando muito, e eu me coloco junto nesse movimento, a gente está se espelhando muito com Santa Catarina, que é o principal polo de inovação do país, e ainda estamos muito aquém. Santa Catarina deve ter 100 vezes mais startups do que a gente. E não é porque lá existe pessoas melhores do que aqui, nem empreendedores melhores do que aqui. E sim, eles começaram muito antes que a gente. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse movimento do Estado, com esses hubs de inovação, essas conexões, o quanto isso é importante para surgir novas PicPays, novas AITs, para sair daqui para o mundo. Cara, eu acho que, de fato, a gente está vivendo um momento muito especial, eu te falei isso. Acho que esse evento ele vem quase como um kick-off, assim, cara, de uma série de coisas em paralelo que estão acontecendo aqui no Estado, né, cara? Acho que o negócio do Fundo Soberano, sem entrar em discussão de política, mas, cara, a gente está pegando dinheiro de royalties, de petróleo, etc., estamos investindo em mais do que em inovação, né, cara? Negócio, né? A gente vive um momento de negócio fantástico aqui no Estado. E é interessante acompanhar a timeline disso. A primeira rodada de captação que eu fiz foi em 2017, cara, ninguém investia em startup aqui no Estado. Não era um outro gato pingado. Cara, eu cheguei a ter 55 investidores, quase todos aqui do Estado. E o que vem com isso? Vem aprendizado. Então, os investidores aprenderam pra caramba, não só o lado bom, o lado ruim também, de se investir em negócios. Isso gira a economia.
começou a gerar atores muito mais de background, muito mais de bastidores, como o Wilson Calmon da vida, Chiquinho lá do Base, o próprio Café lá na Gazeta, enfim, uma série de players nos bastidores, cara, articulando em prol do Estado. Eu posso falar porque são meus amigos pessoais, eu ouço a conversa de botequim, cara, em prol do Estado, em prol de fazer alguma coisa diferente. Os caras foram em Florianópolis, voltaram encantados com aquele negócio lá, né? E, cara, tá botando para rodar, e tá tendo uma confluência aí de coisas, né, cara? Empresas saindo daqui, ganhando notoriedade lá fora, é o Fundo Soberano, são os hubs. Então, acho que esse é um momento muito especial, né? E tenho falado bom, eu acho que eu não sou um cara tão bairrista, né? Meus amigos de São Paulo me acham muito bairrista. Mas eu acho que os próximos 3 anos vão ser do Espírito Santo. É de protagonismo total nosso. E, se não for, responsabilidade é nossa. Porque a gente está com a faca e o queijo na mão. A gente está com a faca e o queijo na mão para a gente ser o protagonista, de novo, não só de inovação, mas de negócios. Tem negócios incríveis aqui que não necessariamente têm um pilar core de tecnologia, crescendo, indo para o Brasil, né? Muita coisa de bastidor ainda que vai começar a efervescer agora. Eu adoro dar publicidade para isso. Eu pego alguns amigos meus empresários e falo, cara, o mundo tem que conhecer esse negócio. Ligo para Friseira, ligo para... Cara, vamos fazer uma matéria com um cara... Porque isso ajuda a fomentar, isso ajuda a dar coragem, né? Eu acho que para encerrar, acho que a maior transformação da minha vida foi quando o Diogo, fundador do PicPay, nosso irmão, o cara só me mostrou que dava para fazer alguma coisa. Eu nunca acreditei que dava para alguém colocar um dinheiro no meu negócio que não fosse meu pai, né? Quando você vê um cara que saiu de uma condição parecida com a sua e faz, você começa a acreditar. Então a gente tem que dar publicidade. Esse tipo de evento aqui, e de novo, parabéns pelo evento, Thiagão. Isso aqui é fundamental. É a gente trazer protagonismo, né? Trazer holoforte para os verdadeiros atores dessa transformação que a gente está vivendo aqui no Estado. Eu, quando decidi ir embora do Espírito Santo, 21 anos atrás, eu ouvia que esse era um lugar, esse era um estado onde as pessoas tinham um ato de um efeito caranguejo, né? O caranguejo ia sair da panela e o outro puxava. E era uma verdade, gente. Eu vivi isso na pele. Existia uma competição entre nós para o nosso estado não virar o que está virando. Eu concordo com o Rodrigo. Chegou a nossa vez. A gente vai ser, eu falei isso numa entrevista recentemente, a gente vai ser o que virou o Vale do Silício lá fora, vai virar o Espírito Santo. Tenho certeza disso, porque as iniciativas que já começaram e a mudança de pensamento que o capixaba passou a ter, isso eu estou visto na prática, é de união, é de construir junto, é de ter amor e respeito a esse Estado que tem tudo. É o Estado mais bonito, sem dúvida, da federação, é um Estado que, se trabalhar unido, se constrói o que quiser, é a maior união por metro quadrado de talento humano, e eu tenho visto a quantidade de inovação que tem saído aqui desse Estado. Eu, particularmente, sou de uma época de investir em negócios que, matematicamente, se davam rentabilidades mensais, né? E eu fui aprendendo muito, conversando com o Rodrigo, conversando com o Renzo, conversando com o Diogo, conversando com amigos, e entendendo o quanto um projeto de startup pode ter um propósito de revolucionar aquele segmento. E também é irreversível. Essa minha aposta, eu tenho participado de algumas, devo anunciar até sexta que vem um novo investimento num projeto com alguns alunos de Stanford, num segmento específico, mas cada vez mais os empresários unidos discutindo essa possibilidade de renovação e tecnologia, e cada vez mais nós, empreendedores, podendo construir fundos e investir em oportunidades aqui do Espírito Santo. E tem um ponto de atenção muito importante nisso, é porque hoje a gente vive num mundo muito imediatista. As pessoas fazem hoje para já colher amanhã. Eu acho que o Espírito Santo está vivendo esse momento, mas a gente não tem que pensar, hoje é dia 3, ter o resultado no dia 6 de junho. Isso é uma construção. Todo esse movimento que está acontecendo, fantástico, como vocês falaram, né, e nós estamos falando com todo mundo, esse evento
é para isso, é para juntar todo mundo aqui, a gente debater, conversar, olhar sempre para frente, mas as pessoas têm que ter calma, as empresas elas precisam ter calma também, porque não é você fazer hoje e colher amanhã. Eu queria abrir para perguntas. Alguém gostaria de fazer a pergunta para o Marcos e para o Rodrigo, de algum tema específico? Está todo mundo com vergonha? Leva o microfone ali, por favor. Bom dia para vocês. A pergunta vai para o Marcos, né? Eu tenho a honra de acompanhar a história dele há um bom tempo e o que mais me inspira nele é o ato de liderança. Eu gostaria muito de ouvir você dizendo em que momento você se sente mais pleno enquanto líder. Como que é para você esse sentimento? Qual habilidade sua, que você já disse algumas aqui, mas qual habilidade sua que desperta em você, agora não é sobre nós como inspiração, em você, um ato de realização sendo líder? Primeiro, obrigado pela pergunta, recíproca também de admiração e verdadeira. Eu costumo dizer que minha vida é muito baseada em 3 princípios: fé, conhecimento e saúde. Eu acredito que esses pilares me fazem uma pessoa melhor e me fazem um profissional melhor. Eu acredito que para você construir um ato de liderar, você tem que ter muito foco, você tem que ter muita humildade, você tem que trabalhar arduamente sem deixar de cuidar de você, porque não adianta nada você trabalhar muito e não cuidar de você próprio, e construir um time, porque ninguém cresce se não dividir esse sonho com outras pessoas. Vocês viraram sócios agora, né? Desse projeto. Finalmente eu tive essa honra. Beside. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse projeto que a gente vem acompanhando aí, o porquê dele e o que vocês pensam para ele no futuro. Cara, isso tem uns 3 anos já que a gente está conversando, né, Marcão? Cara, eu sou um cara muito de me conectar com pessoas, né, criar relacionamentos verdadeiros. Reforço, foi isso que mudou a minha vida totalmente. E o Marcão também não é diferente. E há alguns anos a gente vinha discutindo sobre isso, né, sobre esse ato, cara, de como é que a gente compartilha um pouco do que a gente aprendeu e recebe também do outro lado, né? Querendo ou não, quando a gente está num conselho, quando a gente mentora alguém, já é uma relação ali de troca, né? de aprendizado, e a gente tinha essa vontade há alguns anos aí, represada, de vamos fazer alguma coisa, vamos criar uma estrutura, a gente possa reunir a turma, possa trazer gente que quer estar por perto ali, ouvir os nossos fracassos, ouvir eventualmente o que deu certo também. Mas eu acho que o grande objetivo, o grande porquê, é porque a gente quer aprender, né? Total. Entre a gente, entre os sócios, né? Nós temos outros sócios lá, Thiago Reis, fundador da Suno, o Rodrigo Quinalha, o Rodrigo Fernandes, enfim, pessoas espetaculares aí. Eu acho que gente e aprendizado, né, cara, é o que me move, assim. E a Beside foi esse primeiro passo, né? Essa imersão é o primeiro passo que a gente está tendo. Coincidência ou não, é amanhã, né? Primeira imersão. A gente sai daqui hoje correndo para São Paulo. Não foi coincidência. Não foi coincidência. Mas a gente está muito animado, né? O que a gente vê para o futuro é isso, cara. É a gente conhecer gente, a gente compartilhar o que a gente aprendeu, a gente se divertir lá também. Tomar uma com o pessoal que vai estar lá. São mais de 20 pessoas já que confirmaram presença. Um pouco disso. Eu acredito muito que o ato de transformar, o ato de educar. Acho que a educação transforma vidas e transformou a minha vida. Eu sempre busquei teoria com prática. Eu acredito muito nesse formato. Acho que se você tem a possibilidade de trabalhar e aprender, é muito importante. E o que eu acabei de dizer, está dentro do meu tripé da minha vida, o conhecimento. Quando a gente conversou sobre isso, eu falei, olha, além de ser uma sociedade complementar, é uma sociedade e uma oportunidade de eu ir a esse evento e aprender com os meus sócios. Eu tenho vontade de ser um aluno Beside porque eu admiro as pessoas que lá estão. Então, vai ser realmente uma ótima oportunidade para a gente debater vitórias e derrotas, mas, ao mesmo tempo,
a gente trocar experiência. Muitas vezes a gente fala com as pessoas, né? E as pessoas têm muita expectativa de aprender. E nesses lugares, nessas oportunidades, a gente tem tanta troca de informação que a gente acaba saindo aprendendo também. Então, vai ser aí uma ótima oportunidade. A gente vem conversando muito de itinerar esse projeto. Quem sabe aí, muito em breve, a gente não faz uma imersão aqui no Espírito Santo. Não, tem que ter, né? Tem que ter. Vou colocar Marcão no fogo aqui. Quem tiver aqui, acho que a gente tem mais 2 vagas. Se alguém daqui quiser ir, Marcão vai rachar comigo a passagem de quem quiser ir amanhã, tá? Tem que abrir mão do final de semana para ficar imerso com a gente lá. Tô dentro. Eu. Vambora. Isso aí. Vou aproveitar que eu estou com o microfone e já fechou. Só usar o voz Rodrigo 20. Pessoal, a gente está chegando aí na reta final. Queria que vocês deixassem uma mensagem para toda essa galera que está aqui. Como a gente conversou, né, no momento que eu fiz o convite para vocês, a gente planejava ter 500, 600 pessoas. Nós chegamos aqui hoje com 1.600 pessoas nesse evento. Tá? Eu queria uma salva de palmas para vocês. Que não só que acreditaram por estar aqui, né? Vocês acreditaram, como o Rodrigo acreditou, como o Marcos acreditou, como todos os outros palestrantes que vão estar aqui acreditaram, todos os patrocinadores que estão lá na Feira de Negócios acreditaram. Então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem aí para toda essa galera que veio prestigiar, e isso mostra o caminho que o Espírito Santo está tomando. Tá. Cara, vou reforçar o que eu falei. Eu acho que esse é o nosso momento aqui no Espírito Santo. Acho que, independente se você empreende na sua própria empresa ou empreende numa empresa de outra pessoa, esse é o momento. A única certeza, quando a gente quer construir alguma coisa grande, não que eu tenha chegado nessa coisa grande ainda, mas a única certeza é que vai ser turbulento pra caramba, né? Como o próprio Diogo fala, cara, mesmo se tiver dinheiro pra caramba lá no fim do negócio, vai ter dor de barriga pra caceta. Então, a gente tem que aprender a se divertir com esse negócio, né? A gente tem que ir fundo, e eu acho que o maior aprendizado que eu tenho com os meus sócios é que a gente tomou a decisão de nunca desistir do que a gente estava fazendo. Isso é uma decisão. A gente nunca foi part-time, a gente ficou 2 anos sem receber salário, pagando para trabalhar, mas a gente tomou essa decisão entre nós. A decisão de fazer dar certo talvez tenha sido a coisa mais importante para a gente, porque a partir do momento que você abrir brecha para pensar, questionar, etc., cara, você vai desviar da sua rota, né? Então, isso é um ato solitário, né? Mas que é importante que você tenha as pessoas à sua volta comprometidas com você também. Isso é um ato de liderança, de falar, cara, eu vou nesse caminho, se você quer estar comigo, pai, mãe, esposa, marido, etc., cara, nós vamos juntos, né? Vai ter um monte de dor de barriga, mas tem que ter tesão nisso que está fazendo, porque, de novo, mesmo se tiver dinheiro lá na frente, vai ser turbulento, vai ter dor de barriga pra caramba, vez ou outra vai ter uma diversão também. Bem, eu acredito que definitivamente chegou a hora do Estado do Espírito Santo ser protagonista da federação, e você, Tiago, teu time, estão mostrando isso na prática hoje aqui, né? Na nossa conversa, você me contou o quanto foi desacreditado, quantas pessoas falaram que você era irresponsável, que o teu projeto não ia dar certo. E deu. Isso me motivou muito na minha vida. E eu acho que deve motivar a vida de vocês também. Muitas pessoas vão desacreditar vocês, muitas pessoas vão dizer que o projeto de vocês não vai dar certo. Não acreditem nisso. Acelerem e façam o que vocês amem e o que vocês acreditem, porque se você fizer isso, você vai conseguir convencer as pessoas que estão perto de vocês a acreditar nesse sonho e vão, consequentemente, transformar esse sonho em realidade. Então, eu estou muito honrado, de verdade, de ver que o sonho que eu sempre sonhei de ver o Espírito Santo ser o que ele merece ser, chegou a hora e vai ser. Obrigado, gente.